Boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do nosso perfil, né? E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, um tema muito rico, né? Muito caro para mim, né? Que nós vamos falar hoje sobre a beleza de ser acólito. Então, né, você que é acólito, você que pretende ser acólito, ou mesmo você que nem tem muita disponibilidade para ser acólito, nem sabe muito bem, né, o que é isso, fica aqui com a gente. Tenho certeza que essa live vai enriquecer muito. Então, vamos aqui, né, ver se o nosso convidado já está por aqui. E aí, irmão, tudo bem? Boa noite, graças a Deus. E você, como é que você está? Bem também, graças a Deus. Que bom. Desde já, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui nessa live, né, para a gente partilhar um pouquinho sobre esse tema, que para mim também é um tema muito caro, né, um tema que me toca muito, né, já sou acólito aqui na minha paróquia, né, há mais de 4 anos, né, inclusive nos 2 últimos anos participando da coordenação. Então, para mim é muito bom, né, estarmos aqui juntos, né, partilhando sobre isso. Bom, antes da gente conversar, se apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece, fala um pouquinho aí da sua trajetória aí como acólito, né, e no serviço da igreja em geral. Primeiramente, quero agradecer o seu convite. Estou muito feliz por estar aqui, por falar sobre esse tema que tanto eu também gosto muito bastante, né? Meu nome é Richard, tenho 17 anos, estou servindo ao altar, servindo a Deus na minha paróquia há 8 anos. Comecei como coroinha, aí eu passei. Ao chegar aos 15 anos, eu passei a cerimoniário e agora estou na caminhada também para me tornar acólito, que é a partir dos 20 anos aqui na minha paróquia. E eu sou do interior de Goiás, Porongatu, Goiás, sou goiano e espero que nessa live hoje vocês possam tirar suas dúvidas e também vocês verem tanto que é lindo esse ministério de coroinhas, cerimoniários e acólitos. E também falar dos santos que foram acólitos também, para vocês verem a virtude que esse ministério traz para a gente. Quem tiver também o interesse de ser acólito, de ser cerimoniário, de ser coroinha, dê o primeiro passo que vai dar certo, se Deus quiser, e você vai gostar demais desse ministério que traz um grande benefício para nós. Amém. Então, vamos, né, começar bem lá do básico, né, para aquelas pessoas que nunca, né, não sabem direito o que que é um acólito, né, não conseguem ali ainda identificar muito bem o que que seria um acólito, qual que é a função de um acólito, como que a gente pode identificar. O acólito, ele é a pessoa que está ali para auxiliar o padre nas funções da igreja, ali no altar, e também tanto na missa como na celebração. Ele pode Uhum. ajudar tanto no turíbulo, para quem não sabe, o turíbulo é onde sai aquela fumaça, né? A Sim. incenção, tudo. Também pode ser utilizado no missal. E também ele leva os objetos para o padre na missa. Então, eu não sei você, Wagner, na sua paróquia, aqui para você se identificar um acólito, você basta ver a roupa, a vestidura que ele tá. Aqui a nossa é preto e branco. A de vocês também é? É, acho que vocês aí usam a batina, né, com aquela sobrepeliz, né? Isso. A- Aqui não, aqui a gente costuma usar a túnica mesmo. É, a gente usa a túnica com o símbolo.
mas, né, a essência também é a mesma, né? Eu acho que, assim, as vestes têm um significado muito bonito, né, que elas, né, ajudam a identificar não só o acólito em si, mas também a nossa missão, né? Porque as vestes que a gente usa, tanto a túnica que nós temos o costume de usar aqui, ou a batina, né, que vocês usam aí, ela tampa, né, todo o nosso corpo, ela tampa as nossas próprias roupas, né? É aquilo que João Batista diz no Evangelho, né? É preciso que eu desapareça para que o Cristo apareça. Então, essas vestes traz esse significado, né, bem bonito dessa descrição, né, que a gente precisa viver ali como acólito, né, no serviço ao altar. A gente não está ali para aparecer, né? Então, acho que isso Sim. é um ponto bem bonito. E, como você falou, né, em vários estados também, conforme a diocese ou a paróquia, elas também vão mudando as vestes, tudinho, conforme a Sim. liturgia. As próprias E, funções também, né, variam um pouquinho. sim, e também temos a questão das pessoas diferenciar. Temos também o chamado acólito instituído e o acólito não instituído temporário. Isso é muito interessante. Para você diferenciar esses dois, é bem amplo também. O acólito instituído, ele é o quê? Ele é aquele acólito que recebeu o acolitato, chamado de acolitato, a ordem. São aqueles jovens que são seminaristas e que estão preparando para virar padre e receber as ordens maiores, para Sim. vocês ter esse entendimento. Já o acólito não instituído ou temporário, boa noite, Lohane, seja bem-vinda. Boa noite, Maurício, seja bem-vindo. Boa noite a todo mundo que chegou aí. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, E o, bem-vindos. e o acólito não instituído ou temporário são aqueles coroinhas que desde pequenininho estão ali servindo o altar. E a partir de quando chega uma idade, por exemplo, os 15 a 14 anos, eles se tornam acólitos ou Uhum. cerimoniários. E a palavra acólito, as pessoas não sabem distinguir muito assim. A palavra acólito, ela serve especificamente para o acólito instituído. Muitas, Sim. pessoas, muitas pessoas não diferenciam hoje, mas as paróquias hoje estão colocando uma rescisão sobre isso, porque agora estão sendo chamados cerimoniários, né? Aham. Aí, para você ser um acólito, você tem que ser instituído pelo bispo. Aí você se Sim. torna um acólito instituído. Então, quando você vê uma pessoa falar que ela é acólita, ela totalmente não vai ser um acólito assim, podemos falar, um acólito assim fisicamente naquela função, um acólito. Ela pode ser chamada de cerimonialista. Porque se ela falar que ela não foi ordenada pelo bispo, então ela não é acólito, ela é cerimoniário ou cerimonialista. E tem essa troca. E, Richard, qual que são ali a diferença entre coroinhas e acólitos? Não são muitas. Os acólitos não instituídos e os coroinhas, eles podem fazer as mesmas funções na missa. Mas, Uhum. porém, quando, por exemplo, você tem uma turma de coroinhas que são pequenos, tem objeto que eles não dão conta de manusear, como o turíbulo, o cerimoniário ou acólito, ele pode manusear isso, porque você tem que ligar, você tem que acender com incenso, você tem que saber Sim. as horas de levar para o padre ou para o bispo, então ali é um pouco complicado. O coroinha pode te auxiliar na naveta, que é Uhum. tipo um pratinho que vem, eu vou falar assim, uma farofinha que vem dentro, que o bispo ou o padre coloca ali no turíbulo para que Sim. tenha aquela fumaça, né? Uhum. Então, então isso daí o coroinha vai aprendendo com o tempo e quando ele tiver mais um pouco de idade, nos 13 anos, nos 14 anos, 15 anos, aí ele vai aprender a manusear e também utilizar na missa quando o padre precisar. E o turíbulo a gente utiliza assim nas missas dos santos ou quando o bispo vem, nas missas festivas, na ordenação diaconal, na ordenação de um padre ou até numa novena.
E também tem a questão do missal. O missal, ele também é utilizado pelo cerimoniário ou por o acólito, ou também pelo coroinha, que ele vai ali quando ele tiver uns 10 anos ou 13 anos, porque você já viu o missal, né? Você vai Sim. aprendendo com o tempo, você vai pegando ele com o tempo ali, tendo Uhum. a prática. Porque ele é um pouco difícil também de manusear ali no começo, mas é com o tempo. Sim. Então, aqui na nossa paróquia, assim, eu acho que também na do Wagner, a gente vai esperando o tempo dos meninos amadurecer, pegar o ritmo, para eles, quando a gente vê que eles pegaram a experiência, eles se tornar acólito nos 16, 17, 18 anos. Então, para diferenciar um acólito coroinha não é muita coisa, mas o cerimoniário, ou também chamado acólito, ele é ordenado pelo bispo. O coroinha é ordenado pelo diácono ou pelo padre. Entenderam essa lógica? Aham. Sim. Essa é uma das diferenças que a igreja colocou para ter uma diferença entre a ordenação. Porque, por exemplo, junta aqueles jovens que já foram coroinhas ou cerimonialistas, aí eles vão para a diocese onde o bispo está hospedado e ali ele faz a ordenação. Ali você se torna diácono. E a questão do temporário, por que esse nome, acólito temporário? O acólito temporário é o quê? Você começa como coroinha, aí você passa para ser cerimonialista, aí você depois passa a ser acólito. Mas você não vai ficar muito tempo ali servindo ao altar como acólito a vida toda. Então, por isso que fala temporário. Vem os novos e os velhos passam. Como que eu posso Uhum. ficar assim, de servindo como uma pessoa mais velha, por exemplo? Tem várias funções na igreja, né? Como o ministro da palavra, tem o ministro da Eucaristia, você pode ajudar na pastoral da liturgia, você pode ajudar na pastoral do Ministério de Música. Tem vários âmbitos que a gente pode servir na igreja, não somente no altar. E também o acólito instituído, ele pode ali fazer amplas coisas ali na missa ou na celebração. E isso o acólito não instituído, os coroinhas, não pode fazer. Qual que é a função do acólito instituído? São todas ali possíveis no altar. Ele pode levar os objetos para o padre, ele pode também utilizar o turíbulo, ele pode fazer a leitura, ele também pode celebrar numa celebração, ele também pode fazer a homilia, se assim for desejado pelo padre. Por que ele pode fazer homilia? Porque ele é um seminarista. Então, Uhum. ele tem esse caminho para fazer. Agora, os acólitos não instituídos, eles não podem fazer isso. E também o acólito instituído, ele pode também fazer a função do ministro, entende? Já os Sim. acólitos não instituídos, eles não podem fazer isso. Então tem essa diferença bem grande colocada sobre os acólitos, que a gente aí vai manuseando. Aí se você tem a vontade de continuar servindo, como eu falei, no altar, você vê que já tem uma certa idade, você quer dar lugar para os novos, você também pode estudar para diácono também, né, que é um caminho Sim. aí também. Um diácono permanente, que também um diácono Aham. permanente, ele pode fazer casamento, ele pode celebrar uma celebração também. Uhum. Então, você pode ter amplas funções na igreja. Terminou essa aqui? Tá, eu posso ajudar em outra determinada. Então, tem várias funções que a gente assim pode ajudar. Então, essa é a diferença e a função de cada acólito instituído, acólito não instituído. Muito interessante, né? Essas coisas é muito, né, interessante a gente partilhar, porque isso, né, acaba variando, né, bastante, assim, de um lugar para o outro, né, de uma paróquia, de uma diocese para outra. E essa questão, né, dos acólitos instituídos é muito interessante, porque é algo que não é tão divulgado, né? Como acaba que fica mais restrito para os seminaristas, né, ou até para aqueles que estão se preparando para o diaconato permanente, aí então a gente acaba que
não é tão divulgado assim. Na realidade, existe também, né, o acolitato instituído para leigos, mas é uma coisa acho que um pouco mais recente, que as dioceses ainda não estão adotando com tanto fervor assim. Mas essa questão que você trouxe, né, da diferenciação ali nas funções, também é muito interessante, né? A gente precisa entender que existe uma hierarquia dentro da igreja, né? Uma hierarquia dentro ali do sacramento da ordem, né? Então, nós temos lá o bispo, que é o grau mais elevado, depois, né, o padre, depois o diácono, e logo abaixo do diácono está o acólito instituído, né, que é considerado um grau menor do sacramento da ordem, né, como o Richard falou. Tem os graus maiores, que é diácono, presbítero, né, e o bispo, e os graus menores, né, que aí entra, né, o acolitato instituído, né, o ministro instituído da palavra também. Né, geralmente o seminarista já recebe esses dois ministérios, né, instituídos da palavra e do acolitato juntos. Então, existe essa hierarquia. Então, as funções, né, vão sendo, né, dadas ali para aqueles que estão, né, mais altos nessa hierarquia, vamos dizer assim. E à medida, né, e na falta desses membros, né, mais altos da hierarquia, essas funções vão sendo delegadas para, né, aqueles que estão mais abaixo, né, ou também, se as funções forem muitas, né, vão sendo divididas. E aí que entra, né, a gente, né, que somos acólitos, né, não instituídos, né, acólitos temporários ou também até, né, extraordinários, podemos colocar assim. Né, o acólito instituído, ele é o ministro ordinário, né, ou seja, ele é aquele que é o comum, né, o mais próprio. Mas, na falta dele, tem o extraordinário, que é, né, que somos nós, né, que é o acolitato temporário. Bom, e aqui, né, também na minha paróquia, a gente também costuma fazer bastante essa diferenciação, né, dos coroinhas, dos acólitos, né, a gente costuma dividir mais ou menos ali, tendo como referência a crisma, né, antes da crisma é coroinha e após a crisma são, né, os acólitos. E aí depois, né, a questão dos cerimoniários, aqui, né, os cerimoniários são, né, um grupo, né, dos acólitos que são mais, né, experientes, né, já tem mais tempo ali no ministério, então eles assumem também essa função, né, de cerimoniário, né, para estar à frente ali da organização da liturgia, nos dias mais solenes. Mas por tudo isso, né, a gente percebe uma coisa, né, que sobressai, né? O acólito é aquele que está sempre a serviço, né? Então, queria que você desenvolvesse um pouquinho para a gente sobre isso, essa questão do servir, né? Como que isso está presente dentro do Ministério dos Acólitos? O servir, quando falamos assim, o acólito, ele é um servo. Sim, o acólito, ele é um servo. Mas esse servir é uma entrega total a Deus. Tirar o nosso tempo no domingo para servir a Deus. Esse servir, ele pode ser também acompanhado com a busca também da santidade. Porque quando você entra no ministério de acólitos, coroinhas, nas pastorais, você está entregando o seu tempo e você também está entregando a sua vida totalmente a Deus. Então, quando você está servindo a algo, ou alguém, ou a sua paróquia, você tem um compromisso com Deus todos os dias. Então, um acólito, quando ele entra nesse ministério, ele tem que ter a noção de que eu entrei para servir a Deus e vou tirar o meu tempo para Ele, nos domingos ou quando a minha paróquia precisar. Quando a paróquia chamar, eu estarei em disposição. Entende? Então, quando a gente assume servir, é entregar seriamente a Deus, porque muitas das vezes não é só você ir lá e servir, eu estou na escala e eu vou cumprir aquilo que eles estão mandando, não. É entregar totalmente a Deus ali esse serviço. E também, não é só servir no altar, servir na sua comunidade, levando a palavra, servir nas outras paróquias que estão precisando, porque, por exemplo, tem cidades grandes que não tem muitos acólitos ou coroinhas e as paróquias estão necessitando. Aí, às vezes, você pode ajudar também
montando um grupo naquele local. Aqui na nossa paróquia nós também montamos um grupo também em outros lugares para ajudar também. E através disso você também está servindo a Deus nesse apostolado seu. Então esse servir é a entrega, entregar totalmente a Deus. Aqui a gente fala esse lema. Você entra, mas você tem que ver realmente se você quer fazer aquilo por amor. Porque, igual aquela que nós estávamos falando de Santa Teresinha aquele dia, se a gente não, igual a frase fala, as obras mais extraordinárias, se não tiver amor, não adiantará nada. Então, é igual servir a Deus. Se você não servir com amor, com dedicação, com expectativa, com vontade, nada adiantar. Porque ali, quando você está servindo ao altar, você está levando o corpo e o sangue de Cristo, você está na presença de Deus, você está no sacrifício que acontece todos os dias ali. Então, você tem que servir com amor e pelo amor, porque Jesus se entregou por amor a você e você tem que contribuir esse amor através disso, do seu servir. Então, eu acho que o servir, essa palavra servir, é com amor, com dedicação e com entrega total a Deus. Isso, e eu acho isso é muito bonito, né? Essa questão do servir é o central, né, para os acólitos. Né? A gente serve a Deus, né, como você colocou aí, serve a Deus e os acólitos, né, são aqueles que servem de uma forma, né, depois, claro, né, dos ministros ordenados, mas os acólitos são aqueles que servem de forma mais próxima, né, ao altar. São os acólitos que estão ali do lado do padre, né, auxiliando em toda a liturgia, né, em todo o rito da missa. São os acólitos que fazem a ponte entre os outros ministros, né, que acabam auxiliando ali, né, os ministros da Eucaristia, né, os leitores. A gente acaba auxiliando, fazendo essa ponte. Então, o acólito, ele é o que está mais a serviço ali, né? E é muito bonito que ele também, né, mesmo que de forma indireta, ele está servindo a toda a comunidade. Porque, pensa, se não for o acólito ali, né, contribuindo, né, tudo seria mais difícil. Né? Claro que a gente não é essencial para que né, o sacrifício da missa e nem todas as graças da missa aconteçam, não, mas nós ali com as nossas funções, né, contribuímos para que aquilo aconteça de uma forma mais fluida, né, de uma forma mais tranquila, né, nós segurando ali o missal para o padre, né, marcando ali as orações corretas, né, auxiliando ali porventura, né, aqui a gente tem esse costume, né, de auxiliar os leitores ali, caso, né, eles se percam ali no momento da leitura. E por tudo isso a gente está contribuindo para que Jesus chegue até a comunidade. Mesmo que a gente nem tenha, a gente não tem fala durante a missa, né? O acólito é aquele que serve em silêncio. Então, mas em silêncio a gente está levando Jesus para a comunidade, né? Porque a gente ajuda que Jesus chegue até, né, o povo, né, até os fiéis através da palavra e através, né, da Eucaristia. Então, esse servir é, né, o central para nós. E nós servimos, né, seguindo também, né, modelos, né, exemplos aí, né, de santos, né, que são para nós de fato um modelo, né, que viveram essa questão do servir, né, e que são para nós, né, esse exemplo, né, de um caminho para nós seguirmos. Né, um deles, né, acho que é um dos mais famosos, né, que é de fato, né, o padroeiro, né, dos coroinhas, acólitos, né, de todos os servos do altar, que é São Tarcísio. Né? Queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre, né, o exemplo de São Tarcísio para nós. Sim, e também tem Santa Gorete também, que eu não sei se vocês sabiam também, mas o povo também da live aí, ela também é considerada uma padroeira também dos coroinhas e acólitos. Quem tiver interesse, pesquisar depois também, para vocês verem tanto que é interessante. Eu não sabia também não, é quando eu entrei na, no ministério que eu fui também saber. São Tarcísio, sim, é uma referência muito, muito grande para nós que estamos nesse ministério de acólitos e coroinhas. São Tarcísio, ele teve essa entrega total a Deus. E por que que isso remete a nós? Porque mesmo ele sendo coroinha,
ele estava de alguma forma levando Deus às outras pessoas. Eu vou contar um pouquinho da história dele, aqui Por rapidão, favor. para Aham. vocês entenderem. Ele era coroinha ali na sua paróquia, servia ao altar, e o padre, o pároco dele, estava precisando de pessoas que pudessem levar a hóstia, o corpo e o sangue de Cristo para os presidiários, podemos falar, as pessoas que estavam presas naquela época. E ele queria essa função. Ele viu que o padre estava precisando, e o padre falou assim: Nossa, você é muito novo para fazer isso. Aí São Tarcísio falou: eu sou pequeno, eles nem vão perceber, eu vou passar despercebido. Então eu posso levar o corpo e o sangue de Cristo para essas pessoas. Então São Tarcísio ele começou a fazer essa função, levar Deus às outras pessoas no presídio, que é a hóstia consagrada, né? E um Uhum. certo dia, deixa eu falar aqui assim, que ele colocava assim, no peito a hóstia e levava, ninguém via o que ele estava levando. E aí, né, onde ele passava, tinha uns meninos que estavam brincando, eles ficaram com essa curiosidade de ver o que São Tarcísio carregava ali no peito com ele. Então o menino um dia puxou o braço dele para ver se ele soltava e ele não soltava. Aí São Tarcísio não quis mostrar para ele o que ele estava carregando ali no seu peito. Então São Tarcísio não mostrou. Aí os meninos foram falar para outras pessoas que ele estava levando símbolos religiosos naquela época. E parece que não podia levar símbolos religiosos para as pessoas que estavam presas. Aí, no outro dia, São Tarcísio tornou passar para aquele local e ali as pessoas queriam que ele mostrasse o que ele estava levando ali no peito, o que era aquilo que ele estava carregando todos os dias para as pessoas. Então, São Tarcísio não quis mostrar, e infelizmente, pela maldade do coração daquelas pessoas, aquelas pessoas afastadas, o coração fechado para Deus, espancaram São Tarcísio e também deu uma travada aqui, peraí. Acho que voltou. Voltou? Uhum. E essas pessoas começaram a bater em São Tarcísio para ver se ele soltava, para ver o que era. E São Tarcísio segurou com uma força tão extrema, uma força sobrenatural, que ninguém conseguiu ver o que ele estava segurando. Ele segurou com toda a sua força, ele não queria que deixasse que as pessoas pagãs tocassem no corpo e no sangue de Cristo, aquelas pessoas que não queriam saber de Deus. E ali estava passando um cavaleiro, que ele também era cristão, e ali eles dispersaram as pessoas, ele pegou São Tarcísio no colo e levou até o padre dele. Mas, infelizmente, mesmo tendo todos os cuidados, São Tarcísio não sobreviveu, não aguentou, infelizmente, pelo o que o povo teve feito com ele, bateu nele, ele não resistiu. E ele continuou com as hóstias na mão e no peito. E o que isso remete a nós, os coroinhas e cerimoniários? Que até a morte dele, ele serviu até o fim da morte dele, ele entregou até o último dia da morte dele, até o último dia da vida dele. Então, a gente também tem que ter essa entrega total. Ele se entregou, ele colocou a sua vida para levar a hóstia às outras pessoas. Ele pensou nas outras pessoas, ele não pensou na vida dele, porque ele tinha essa consciência que servir a Cristo não é só na minha comunidade, mas sim para as outras pessoas também. Então, os coroinhas e cerimoniários e acólitos, a gente tem que ter essa inspiração de São Tarcísio. Servir e procurar também levar as outras pessoas em ter essa entrega total que ele teve. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, ele continuou segurando ali Deus no peito, até o último dia da sua vida. Então isso mostra, Wagner, por exemplo, a dedicação que ele tinha, o amor que ele tinha Sim. com Deus. Isso mostra realmente que ele tinha ali aquela fé, tanto que ninguém conseguiu tirar, foi uma coisa assim extraordinária na história dele, ninguém conseguiu tirar das mãos dele, ali segurar no peito, a hóstia que era Jesus Cristo.
Então, que possamos nos agarrar firmemente na rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos servir com amor, com dedicação, com prosperidade, que aquilo ali, sim, igual você falou, é o centro de todas as coisas. Ali, o servir a Deus sempre vai ser o centro, colocar ele em primeiro lugar. E que possamos também, quando, igual ele, eu estava vendo que o padre estava precisando, e ele serviu o padre também. Então, que possamos servir na nossa paróquia. Esse é um meio de mostrar que ele servia a paróquia dele em todos os aspectos, porque o padre não estava achando ninguém, e ele sabia, e o padre sabia que a vida dele também poderia estar em risco por causa dessas pessoas pagãs na época. Mas mesmo assim, Santo Tarcísio quis, de algum modo, levar Deus às pessoas e levar a Deus aquelas pessoas que estavam saciadas de Deus, aquelas pessoas que estavam presas. Então, que possamos olhar esse modelo de vida, essa grande e extraordinária vida de São Tarcísio e entender que devemos entregar, sim, totalmente a Deus o nosso ministério dos acólitos, coroinhas cerimoniários, em todo outro ministério, e fazer com amor e com dedicação, que Deus sempre está ali na tua presença com a gente. Amém. Né, e é muito bonito também, né? A letra, né, o refrão do hino de São Tarcísio, né? Inclusive vai dizer assim: antes morrer do que entregar o corpo santo de Jesus. De Deus, amante eu quero ser, ó São Tarcísio como tu. Né? Então, que nós possamos de fato seguir esse exemplo. Né? Ele que viveu, né? Ele tinha apenas 12 anos, né? Quando ele se entregou, né? Como, né? De fato, um mártir, né? Do amor à Eucaristia, vivendo ali, né? Naquela época de muita perseguição. Então, ele é um grande modelo para nós, de fato, dessa entrega, né? Desse colocar-se a serviço, desse se agarrar em Jesus, né? E, né, também quero trazer um outro exemplo, né, de um outro santo. Não vou entrar em tantos detalhes da história, mas apenas assim do modelo mesmo, né, que é São Francisco de Assis. Né? Eu não poderia deixar de falar sobre ele. Né? São Francisco de Assis, ele é, né, o patrono do grupo de acólitos aqui da minha paróquia. Né? E nós temos, inclusive, né, nas costas da nossa camiseta do nosso grupo, uma frase dele, né, que diz mais ou menos assim, né, a todos pregai o evangelho, se preciso, use palavras. Ou seja, antes de tudo, né, antes de querermos, quando nós falamos em evangelização, muitas vezes a gente pensa nisso aqui que a gente está fazendo, né, de você ter uma espécie de um apostolado em que você vai falar sobre as coisas de Deus. Mas não é a única forma de evangelização. A primeira forma de evangelização tem que ser o exemplo, né? Você dar o exemplo com a sua vida, né? Com as suas atitudes. Então, vamos evangelizar, primeiramente com os exemplos. Lá na frente, se for preciso, a gente usa as palavras para explicar, mas antes de tudo, né, o exemplo. Então, que nós, né, servindo, né, como acólitos, também possamos buscar ser esse exemplo, ser modelo para outros jovens, né, que também possam, né, vir e fazer parte, né, e também se colocar, né, a serviço do reino de Deus. E, Richard, eu estava, né, até partilhei com você, né, o roteirinho que a gente tinha planejado aqui, né, eu separei até algumas virtudes para a gente conversar, né, algumas virtudes que são ali essenciais para ser um bom acólito, né? Eu separei algumas, depois a gente pode ir partilhando e você pode até, né, acrescentar outras, se alguém que estiver aqui na live também quiser, né, colocar alguma coisa, mas eu quero colocar a primeira, né, que eu acho que é essencial. Né? Um bom acólito, ele precisa cultivar, né, a devoção. Né? O que é a devoção? É a vida espiritual, né, propriamente dita. Né? O acólito, antes de tudo, ele precisa, né, buscar ter essa vida de intimidade com Deus. Né? Ele precisa amar aquilo que ele faz. Ele precisa amar e conhecer a Eucaristia, amar a palavra de Deus, né? Buscar de fato ter uma vida de intimidade com Deus, para que ele possa se fortalecer, para que assim, depois, ele possa levar esse Jesus para as outras pessoas. A gente não pode falar de alguma coisa que a gente não conhece, né? Então é preciso que nós antes
busquemos conhecer, né, e ter essa intimidade com Deus para depois, né, nós irmos e levar esse mesmo Deus para todas as pessoas. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, falasse aí, né, ao seu ponto de vista, né, quais são, né, as virtudes essenciais para se ser um bom acólito. Você já destacou uma, né, a devoção. É essencial, nós temos devoção, Sim. porque através da devoção é o modelo de vida dos santos também. E você também destacou lá para mim, se eu não me engano, a disposição e a disponibilidade. Sim, Uhum. devemos ter bastante disposição e disponibilidade para servir a Deus. Essa é Não uma coisa até que, né, é uma coisa que a gente, essas duas palavras, né, parecem ser tão parecidas, mas na verdade são diferentes, né, e é algo que eu percebo, né, algo que eu percebi, né, ao longo desses 2 anos, né, em que eu faço parte, né, da coordenação aqui do nosso grupo de acólitos. É, muitas vezes, né, a pessoa às vezes a pessoa tem muita disponibilidade, né, ou seja, muito tempo, né, livre que ela poderia empregar em servir, mas com o tempo, justamente por não cultivar a devoção, por não cultivar, né, as outras virtudes, ela vai perdendo a disposição, né, ou seja, ela vai, né, desanimando, né, do serviço, por mais que ela tenha o tempo para isso. E do contrário, tem muitas outras pessoas, né, e isso é muito bonito a gente ver, que mesmo nem tendo tanta disponibilidade assim, às vezes tem uma vida, né, às vezes bem corrida, com várias outras atividades, mas tem muita disposição, né, tem muita presença e estão sempre ali, né, então a gente às vezes, né, propõe, alguém pode, né, estamos precisando para tal coisa, aí a pessoa fala, não, olha, eu não posso, mas tenta tal pessoa, às vezes ele vai poder, né? Eu não posso, mas eu tô aqui, se precisar ali algum outro dia, eu tô por aqui. Então, essa pessoa que realmente tem aquela disposição, aquela energia, né, que a pessoa que realmente veste a camisa, né, ou a túnica, e se coloca de fato, né, muito presente ali no ministério. E aí agora pode continuar, te cortei aí. Não tem problema não, você falou certinho. E essa, é igual você falou, tem gente que não tem disposição e às vezes também tem gente que não tem disponibilidade. Quando a gente entra no ministério, se a gente não tiver os dois, sabe que não vai andar. Né? Não Sabe que vai. tipo, esses dois têm que caminhar junto ali para dar tudo certo. Porque Sim. a gente tem que tirar, como eu falei, a gente tem que tirar nosso tempo ali nos domingos, ou quando a paróquia estiver precisando, a gente tem que tirar o nosso Uhum. tempo para servir a Deus. Deus em primeiro lugar, as coisas do mundo depois. A gente tem que ter disposição. O que adianta a gente ir lá no altar e não, eu não estou bem hoje, eu não vou servir conforme eu servi nos outros dias que eu estava bem, eu estava feliz, eu vou servir mal, eu vou servir com preguiça. Isso não combina com quem é católico e com quem está nesse ministério, porque se a gente não viver de sacrifícios, nada vai adiantar. E também uma virtude que você Exato. colocou que também acompanha junto à disponibilidade e à disposição, é a paciência. Se nós não tivermos Sim. paciência, também não vai andar. Porque você sabe que todo o ministério acontece alguma intriga, alguma coisa também que às vezes a gente não concorda, não é? Ou eu estou Sim. mentindo? Não, claro que Não. claro que acontece. Então a Uhum. gente tem que ter paciência. E através da paciência vai gerando o amor e a capacitação para o bem. E através desse bem a gente vai servir com disponibilidade, com paciência e com disposição. Servir a Deus com disposição. Porque, igual o Wagner falou, tem uma frase de Santo Agostinho que, às vezes, o único evangelho que as pessoas lerem é a sua vida. Então, Isso. se você, por exemplo, serve lá com mau gosto, se você serve e você não tem disponibilidade, você é aquela pessoa que só serve uma vez no mês e não quer saber das coisas de Deus, imagina um jovem que vai tirar um exemplo de você, o que ele vai pensar? Vai pensar que servir a Deus e o ministério é uma coisa ruim, uma coisa que não vai dar sentido para ele.
Então, que a gente possa mostrar para as pessoas que aquilo ali não é só um fazer, uma obrigação. Aquilo ali realmente é o sentido central, é Deus. Mostrar que a gente está ali para servir realmente a Deus, que a gente tira o nosso tempo para estar ali com Deus, porque a gente sabe que Ele é a verdade, o caminho e a vida, porque sem Ele, nenhum ser humano sobreviveria nesse mundo. Então, que a gente possa ser esse exemplo, como Santo Tarcísio foi. Olha o que esse menino teve que passar para ser exemplo de todos nós, para todos nós nesse ministério. Vocês têm que parar para pensar. Olha o exemplo dele. E foi para tantos jovens, porque se não fosse, por exemplo, o exemplo de São Tarcísio, eu garanto que eu ou Wagner, talvez, ou até a paróquia, nem teria constituído coroinhas ou acólitos nessa época. Entende? Uhum. Então, o exemplo dele, o modelo de vida dele, inspirou como eu, o Wagner e tantos outros jovens a entrar nesse ministério. Então, essa disponibilidade e essa disposição, essa paciência e esse trabalho em equipe, ele tem que andar não só nesse ministério, mas em todo lugar, porque fazemos parte de um grupo e também temos que concordar e unidos, porque a união faz a força. Então, Isso. quando você vê que tem, por exemplo, um amigo seu que está no acólito, está no coroinha, no cerimônia desanimando, você vai lá e levanta ele. Você mostra para Uhum. ele que aquilo realmente é o sentido da vida dele, porque ele está ali servindo a Deus, entregando totalmente a Deus. E assim, é um ministério assim que eu nunca vi alguém assim reclamar, porque as pessoas que eu já conheci assim sempre gostou demais, porque você está ali servindo tanto na missa cedo, como na missa no domingo. Ah, tem gente que causa confusão. Ah, só coloca isso para servir. Tem muita gente. Não, vai chegar a sua hora, sim. Vai ter o tempo ali. Às vezes tem paróquia que tem muito coroinha, muito cerimoniário, muito acólito, mas a gente vai intercalando. Tem que fazer em união, tem as escalas, tudo. É trabalho em equipe. Então, cada um vai ter sua hora de servir, vai ter sua disponibilidade. Às vezes, os coordenadores, né, Wagner, vai perguntando, olha, tal dia você pode servir, tal dia você pode fazer isso, você está bem hoje? Então, a gente vai colocando essas coisas para a pessoa realmente ver se ela pode participar da disponibilidade dela. Ou se aquela pessoa, na hora de servir, teve alguma coisa ou aconteceu alguma coisa, a gente está lá também para servir no lugar dela. A gente vai tendo um trabalho em equipe, união, um ajudando o outro. Porque sem a união, o ministério ele não anda. Eu já vi muito ministério, não só de coroinhas acólitos, não andar porque um não concorda com o outro, ou não tem união com o outro. Então, essa disponibilidade, disposição e paciência e essa união, esse trabalho em equipe tem que andar juntos e firme, porque sem eles e com a devoção também, a gente não consegue manter o nosso ministério. E que a rocha possa ser, principalmente, Deus. Por isso que fazemos encontros devocionais, tiramos o nosso tempo ali no nosso ministério para fazer um momento de oração, para que essa essência não acabe, sabe? Porque se a partir de quando a gente não está ali ajudando o outro, a outra pessoa pode se afastar devido a falta de consideração que você tem pelo seu amigo ou pela pessoa. Então, quando a pessoa estiver passando por algum problema, ou você vê que ela está querendo abandonar o ministério, vai lá, conversa com ela, junte, incentive ela, dê essa disponibilidade, essa essa disposição que o Espírito Santo vai ajudar com certeza. Tenho, sinceramente, que o Espírito Santo ali, nessa união e nesse grupo, o ministério vai andar certamente em união. Com certeza. Né? E até falando, retomando até um pouquinho assim do que você falava sobre a paciência, né? Uma coisa que eu estava pensando aqui, né? Essencial também a paciência consigo mesmo, né? Porque nem sempre, né, as coisas vão fluir muito bem, né? Tem aquelas celebrações que são mais complicadas, enfim, né? Às vezes vem um padre diferente, ou até o bispo, e, né, e é inevitável, né? Alguns errinhos vão passar, né? Algumas vergonhas a gente vai ter que passar, então essa paciência com você mesmo, né? De buscar estar sempre melhorando, mas também não ficar ali se martirizando por qualquer errinho, né? Faz parte,
né? Nossa, eu já tive muitos, né? Muitos erros, muitas Eu coisinhas assim também. que a gente vai. Não, Uhum. eu uma vez já esqueci o missal na sacristia, comecei, entrei lá solenemente na missa, cheguei lá na cadeira, cadê o missal? Só daí Nossa. eu correndo por trás da cadeira pelo fundo do presbitério, já encontrei com o sacristão na porta lá da sacristia, lá com o missal. Né? E Hum. muitas outras coisas, né? Então, assim, coisas que fazem parte, né? Então, essa paciência também, para sempre buscar estar melhorando, né? E sempre ter essa. Eu, agora me veio à mente, né, outra virtude, a alegria. Né? A alegria no servir. Né? A gente está aqui comentando, né? Acabei de comentar um erro, mas a gente até nisso a gente tira, né? Uma alegria e a gente percebe. Então, esse servir ele precisa ser alegre, né? Não pode ser um peso, né? Então, isso é muito interessante também. Sim, e também os erros nos ajudam a melhorar cada vez mais, né? Eu garanto, por exemplo, a Sim, gente cometeu um erro ali no altar, a gente vai fazer de tudo para não cometer de novo. Mas sim, acontece. É, igual você falou, a gente não deve ficar martirizando. Em qualquer erro que a gente fazer no altar ou na nossa vida, a gente não deve ficar martirizando. Porque ali, igual você falou, o tempo passa e a torna coisas alegres também. Você lembra e lembra que aquilo ali, você dá até risada porque assim, você fez aquilo, mas você lembra, ó, foi uma coisa alegre. Eu, de alguma coisa ruim eu tirei alguma coisa boa, entende? sim. Uhum. Então é igual você falou, é, você ressaltou muito bem essa virtude da alegria, servir com alegria ao altar, porque ali é onde a gente encontra realmente Deus ali nos sacramentos, nos objetos, através das palavras do Padre. Então, que possamos a servir com essa disposição, que é a alegria e o Espírito Santo também. Muito bem, né? E assim, para a gente até já ir, né, até caminhando ali para o nosso finalzinho, queria que você partilhasse, né, um pouquinho para a gente, assim, né, já entrando assim em uma questão mais, né, pessoal mesmo, né, para você, para o Richard, né, o que que significa ser acólito, né, o que é essa caminhada aí de 8 anos que você já está nesse serviço, o que que isso aí, né, acrescentou na sua caminhada de fé? Partilhe um pouquinho com a gente. Olha, acrescentou muita coisa mesmo. Assim também na minha mudança de vida, sabe? Eu posso falar assim que Deus foi modelando meu coração através desse ministério. São 8 anos, desde pequeno, coroinha. Eu penso assim, que se não fosse esse ministério, por exemplo, eu, como muitos outros jovens, podia ter me desviado ou me afastado de Deus, sabe? Também. Uhum. Então, esse ministério, ele me ajudou, assim, de uma forma muito, muito grande, assim, a cada vez me aproximar de Deus, a cada vez ter essa vontade de buscar a Deus e também ter essa vontade de levar a Deus às outras pessoas. Então, de uma forma, ele me ajudou muito esse ministério. E assim, como na minha família também, minha irmã também é acólita, né? E minha Uhum. mãe sempre levou a gente para a igreja, nos ajudando também. E através dela que a gente entrou nesse ministério, então ele acrescentou muita coisa. Tanto na melhoração da minha intimidade com Deus, como nas orações, na minha entrega total a Deus, na paróquia, nas missas. Então ele acrescentou muita coisa para mim, esse ministério. Me ajudou muito, porque cada vez mais que a gente está ali servindo a Deus, cada vez mais a gente está mais perto dele. Porque ali onde acontece novamente, né, o sacrifício ali no altar. E para mim, ser o acólito é como eu falei, uma entrega total ao amor, né? Uma entrega total a Deus. Então, eu carrego isso comigo e falo para todo mundo que ser o acólito não é só eu ir lá e fazer isso por obrigação, é fazer por amor, por amor. Porque eu garanto para você, eu não entraria no ministério de acólitos ou coroinhas se eu não tivesse esse amor e se eu não tivesse essa vontade de estar servindo a Deus. Porque se a gente não coloca amor naquilo, a gente não anda, sabe? Não quer aquilo, porque a gente vai tornar como uma coisa assim que é obrigação. Então eu não entrei no acólito ou no coroinha
por causa da minha mãe, foi por causa que eu realmente encontrei que ali realmente é Deus que estava me chamando naquele ministério, é um chamado. Nós também temos que colocar isso, porque como a vocação, Deus também chama a gente ao ministério de coroinha e acólitos. Se você tiver Uhum. tendo esse chamado, você entre, tanto no ministério da Eucaristia ou da palavra, se for realmente isso que você quer, você entre, que Deus está ali te auxiliando. E em momento algum, Wagner, eu não pensei em sair, sabe? Em momento algum. Bom. Passou muita gente, passou outros, uns viraram padre, meus quando eu comecei de coroinha, entraram no, no seminário, estão se preparando para ser padre. Outros terminaram a faculdade e mudaram de cidade também, aí tiveram que sair. E aí agora eu também, né? Já tô quase também aí terminando a escola, aí outros também vão assumir. Aí é assim, vai passando de geração em geração, mas sim, acrescentou muita coisa. Chegou os servidores da fé. Boa noite, pessoal. Esses servidores da fé aí, ó, Wagner, ele é a comunidade de coroinhas e acólitos que eu e minha irmã coordena. Somos esse grupo, Ah, servidores da fé. Então é um grupo assim que se a gente não tivesse ali para segurar, sabe, tá ali presente, ele também não tinha andado, porque quando o padre foi, ele saiu, entrou outra e teve uma mudança ali de coordenador, aí a outra aí a coordenadora antiga não queria ficar mais, aí a gente assumiu, aí a gente estudou, procurou saber sobre tudinho sobre os acólitos, coroinhas, e a gente dá aula hoje. Aí, como eu falei, vai passando de geração em geração. Tanto que meu professor hoje é seminarista, passou para outra coordenadora, a coordenadora terminou os estudos e saiu, e aí passou para mim e para minha irmã. Então, isso de um modo foi inspirando a gente a continuar na caminhada, sabe? E não uhum. desistir, porque às vezes a gente também quer desistir das coisas de Deus, mas de jeito nenhum. Às vezes somos a gente que desiste de Deus e não Deus desiste da gente. Então, assim, para continuar no ministério, qualquer ministério, como a gente falou, paciência, força e perseverança em Deus, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Então, ser coroinha ou ser acólito, ou principalmente acólito agora que eu estou preparando para ser acólito, sou cerimonialista, essa entrega, essa disponibilidade, essa entrega total a Deus, porque se você não tiver essa disposição, nada adiantará, porque ali não é uma simples coisa, em sim o centro de todas as coisas, que é Deus. Amém. Eu também partilho, né, de uma experiência, né, muito parecida, né, com a sua, né, que também, né, foi graças, né, ao ministério dos acólitos aí que eu me mantive, né, firme na caminhada da igreja. Né. Eu tenho até aqui no meu perfil uma outra live que eu fiz, onde eu falo do meu testemunho assim com mais detalhes, né, mas foi graças a eu, na verdade, eu também fui coroinha, né, mas foi por um ano ali, eu acho, porque eu já entrei como coroinha já mais velho e logo já completei a idade para passar a acólito. Mas foi também, né, graças a isso que eu pude, né, continuar na igreja. Foi de fato, né, entrar no ministério que me resgatou assim para a igreja, né, que me colocou nos caminhos de Deus. Né, e sobretudo nesses 2 últimos anos, né, que eu estou mais à frente, né, foi muito bom também. Né, eu cresci muito, né, espiritualmente. Então fica, né, o convite, né, para que você, né, que se sente o seu coração aí, né, esse chamado para ser acólito, né, venha fazer parte desse ministério, né, se você é aí da paróquia do Richard, aí procura ele, ou aqui, né, se você é da minha paróquia, pode, né, me procurar, ou enfim, né, se você for de outra paróquia, busque aí o grupo, né, da sua paróquia, né, e vamos juntos, né, servir ao altar do Senhor, né, isso acrescenta muito em nossa vida, né? Isso é muito bom, né? Para o nosso crescimento espiritual. Quer deixar alguma mensagem final, Richard, para os acólitos que estejam nos acompanhando, para aqueles candidatos, né, ao acolitato? Sim, eu vou responder antes de falar, a menina perguntou aqui, Por você favor. está preparando para ser acólito instituído, Richard? É que eu não entendi, cortou.
Ano que vem eu já começo a me preparar para acólito instituído, sim. Ou acólito permanente, ou até mesmo diácono permanente. Então tem essa preparação, sim. Aqui na minha Que bom. paróquia, a do Wagner também, né, Wagner? Tem a preparação um ano antes, né, de entrar também no Uhum, acólito isso. instituído. Tem uma preparação. Aí esse ano eu estou me preparando para ir para a formação e aí sim tornar um acólito instituído. E só para refrisar, que ela não entendeu, que ela disse que cortou, o acólito instituído, ele é aquele que recebeu o acolitato, e é principalmente para os seminaristas que estão se preparando para se tornar padres, e também recebeu uma ordem maior. Esses são os acólitos instituídos. Eu e o Wagner somos acólitos não instituídos, acólitos temporários, né? Aí tem essa Isso. diferença também de distinguição. E a mensagem que eu quero deixar para as pessoas que querem se tornar acólitas, ou até sabe alguém que quer se tornar coroinha, ou tem vergonha, ou não sabe quem procurar, ou tem medo, e também para aqueles que estão no caminho aí do acolitado também, é que você possa ter perseverança e continuar firme nessa caminhada. Sabemos que não é fácil, estar nesse caminho não é fácil. No caminho de Deus sempre terá perseguições. O próprio padroeiro dos coroinhas sofreu perseguição. Então também nós sofremos perseguição e que possamos continuar firmes em meio a essas perseguições, segurar firmemente no braço de Deus e que, igual o Wagner estava falando, se você realmente está sentindo chamado para ser acólito ou coroinha, entre, dê o primeiro passo, procura o seu pároco, procura o coordenador da sua paróquia, ou como o Wagner está falando, se você é da minha paróquia, aqui de Goiás, ou do Wagner, procura a gente que a gente estará te auxiliando. Ou também no privado aí, se você é de outro estado, quiser alguma dica também, ou alguma Sim. ajuda a gente vai estar te respondendo também. E isso que eu tenho para falar para vocês. Continue sempre agarrado na mão de Deus e jamais abandone Ele. Porque eu sei que às vezes é muito difícil ficar no ministério, porque você quer fazer tudo, tantos ministérios, igual nós estávamos falando naquela outra live, né? A gente quer pegar tudo, mas que a gente pode continuar firme, porque é um ministério que vai nos aproximar cada vez mais de Deus e também nos ajuda a caminhada da santidade, que eles também, ali, a gente servindo, a gente vai ter uma caminhada também de santidade. A santidade, cada vez mais a gente vai prosperando e uma vida de conversão também verdadeira. Então, que você possa se entregar totalmente nesse ministério a Deus ou no ministério que você estiver participando, que eu tenho certeza que você irá ter bons frutos, você colherá bons frutos, porque Deus, Ele está vendo tudo, Ele sabe de todas as coisas. Então, cada vez que você agrada a Deus, mais graças você receberá. E também, assim, a gente tem que ter essa intuição que a gente está fazendo aquilo ali por Deus. Então, se você errar, ou se você cometer algum erro, não tem problema, você está fazendo aquilo ali para Deus. Então, continue firme. Não é um erro que vai é, definir quem você é. Então, continue ali firme no seu ministério, que você continuará cada vez mais no caminho de Deus e também cada vez mais próximo de Deus. Amém. E eu quero também deixar uma mensagem, mas eu quero falar para aquelas pessoas que não são acólitas, né? E que talvez nem tenham disponibilidade, ou enfim, nem talvez não sintam esse chamado para ser acólito, né? Às vezes sentem um chamado para outras coisas. Mas eu quero, né, convidá-los, né, e exortar mesmo, né, para que nós possamos viver essa questão, né, do acólito em toda a nossa vida. Né? Ser acólito vai muito além de uma função que nós fazemos durante a missa. Né? Ser acólito é aderir a um estilo de vida, né? Esse estilo de vida de se colocar de fato a serviço, né? Ser acólito é muito, né, vai muito além, né? Ser acólito não se resume a estar, né, de túnica, né, dentro ali na igreja, no presbitério, ajudando o padre, só naquele espaço de 1 hora que dura a missa. Não, o acólito vai para além,
né, das paredes da igreja. Né? É preciso nós sermos acólitos em todo tempo, né, em todos os momentos, em todos os lugares, né, porque o ser acólito é se colocar, né, a serviço do próximo. Então eu te convido, né, seja um acólito, né, aí na sua família, seja um acólito para os seus colegas de trabalho, de escola, né, para todas as pessoas, né, para todos os irmãos que mais precisarem, né, e leve, né, esse Jesus para eles, né, através do seu exemplo de vida, através, da pregação mesmo, né, através do anúncio, né, assim como fez São Tarcísio, né, se agarre em Jesus que tudo vai dar certo. Né, e assim nós vamos seguindo, né, o modelo de São Tarcísio, o modelo de São Francisco, de tantos outros santos, o modelo da Virgem Maria, né, a humilde serva do Senhor, e sobretudo, né, o modelo mais perfeito de todos, que é o próprio Cristo, né, o servo sofredor. Se ele, né, na última ceia, se inclinou e lavou os pés dos discípulos, né, o que era um serviço de escravos, quem somos nós para também não nos colocar a serviço dos nossos irmãos? Então essa Sim. é a essência, né, do que eu queria passar aqui, né? Hashtag somos todos acólitos, né? Sejamos todos acólitos, né? Não só, né, no ministério propriamente, mas, né, aderindo a esse estilo de vida. Richard, muito obrigado mesmo, né, por ter aceitado esse convite. Foi um bate-papo muito bacana, né? As portas aqui deste perfil estão sempre abertas para você, né, que nós possamos aí também, né, que esse seja só a primeira, né, de muitas outras lives, de muitos outros, né, parcerias aí nessa nossa produção de conteúdo. Né? E muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo, foi muito bom, né? Tenho certeza que todos nós sairemos mais crescidos dessa live, né? E é isso, né? Convida aí o pessoal para acompanhar o seu apostolado, se tiver algum recado especial aí. Eu que quero agradecer o convite por estar, né, falando sobre este ministério. Eu acho que eu nunca fiz uma live falando do Ministério de Coroinhas Acólitos, então é muito bom, foi ter muito bom esse tema nós ter falado aqui, porque muita gente não conhece, né? Então vai ter tido muita gente que vai ter entendimento agora e que você possa repassar para as outras pessoas também que tem essa dúvida, assistir a nossa live, compartilhar para quem não viu. E eu quero agradecer imensamente, assim como o meu apostolado também, meu perfil também está aberto para você. Vamos fazer outras lives também junto, se Deus quiser, com outros temas. As pessoas também quiserem mandar temas para a gente que tem interesse também, alguma dúvida, só falar com a gente, que a gente marca também. E que vocês possam continuar sempre também firmes, assistindo aí as nossas lives, que vocês vão ter muito entendimento. E eu convido também as pessoas que estão aqui a acompanhar também o apostolado do Wagner, né? É muito bom também o conteúdo que ele traz, as lives também, que cada dia mais possa servir de preenchimento para a gente, de conhecimento, do nosso apostolado para vocês. E vocês sempre estão convidados para nossas lives, é porque eu estou um pouco meio sumido, ultimamente não estou postando quase nada por causa dos meus estudos, mas eu estou voltando assim, de pouquinho em pouquinho, estou colocando novamente lá postando, mas eu que agradeço, viu, Wagner, pela a sua disponibilidade, por ter me chamado aqui para fazer a live. Sou muito grato por isso. Muito bom. Bom, e convido a todos que estão aí nos assistindo, né? Convido a vocês a acompanharem também aqui, né, o meu trabalho, né? Convido vocês a virem aqui no link que está aqui na minha bio, né? Ali tem, né, os vários links para as outras redes, né, que eu também tenho, né? O meu principal apostolado está lá no YouTube, né? O meu canal do YouTube. Tem um grupo no WhatsApp onde eu tenho colocado, né, áudios diariamente com algumas meditações. E, né, aqui no Instagram, né, a gente vem trazendo algum conteúdo aqui aos pouquinhos também. Bom, eu acho que então é isso. Né, mais uma vez, muito obrigado, Richard, por estar aqui conosco, por partilhar conosco. E vamos encerrar Tá essa live. travando. Oi? Travou. Voltou agora? Tá travando ainda.
Eita. Voltou. Voltou? Uhum. Bom, então vamos encerrar essa nossa live, né, rezando uma Ave Maria, pedindo a proteção e o auxílio dela, né, da Virgem Maria, para todos os Gato, acólitos. tá cortando. Cortou de novo? Tá cortando. Bom, vamos então, né, encerrar essa nossa live. Então nós vamos ficando, né, por aqui. Muito obrigado a todos que estão aí com a gente. Tenham todos uma boa noite. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, Wagner. Fica com Deus, todo mundo. Fique com Ela tá Deus. falando aqui, ela tá falando aqui que deve que só a minha, estão te ouvindo, o pessoal. Ah, tá. Vamos encerrar essa live rezando uma Ave Maria, né, pedindo a proteção da Virgem Maria para todos, né, os acólitos, para todos aqueles que pretendem ser acólitos, né, e para aqueles, né, para que ela possa nos ajudar, né, a caminhar sempre nesse serviço, né, ao reino de Deus. Ave Sim. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tarcísio, rogai por nós. Muito Precisando, boa viu, noite. Wagner? Pode chamar, tá? Digo mesmo, tamo junto. Boa noite, Deus abençoe. Uma boa noite para todo mundo. Um bom fim de semana que vem aí. E tenha uma boa quinta-feira abençoada por Deus e com muita graça. Amém. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço.